Bom dia, meu nome é João Guilherme, nosso grupo é o Lucas Silveira e o Pedro Henrique e o nosso trabalho vai falar sobre o trânsito em Mogi das Cruzes. Qual é o problema que iremos abordar nessa apresentação? O trânsito é o enorme fluxo de veículos que vem impactando bastante a cidade de Mogi das Cruzes. Ele ocorre principalmente nas áreas mais urbanas do município e, dependendo do horário, por exemplo, no horário de pico, pode estar em maior quantidade do que o normal. Este problema afeta a maioria da população mogiana, causa um grande congestionamento nas ruas da cidade, além dos grandes índices de acidentes no trânsito. Agora eu vou falar sobre as causas do problema. As grandes causas do trânsito na cidade de Mogi são normalmente influenciadas pelo trabalho, escolas e turismo. O horário em que mais carros tomam conta da rua são quando os cidadãos estão saindo para trabalhar ou voltando do seu trabalho. Os meios de transporte como carros, motos ou ônibus são relativamente mais rápidos do que bicicletas, por exemplo. Então, podemos concluir que a maioria da população sempre vai optar por carros e motos, ao invés de bicicletas e até mesmo a caminhada. Quais são as consequências do trânsito? O trânsito é um dos principais vilões à boa saúde, podendo criar estresse às pessoas, sem contar a grande exposição à poluição atmosférica e sonora em que as pessoas são expostas. Se não bastasse o tédio de um congestionamento quilométrico, a poluição sonora causada pelas buzinas e ruídos dos motores aumenta o estresse das pessoas mais ainda, além de causar muita poluição ambiental por causa dos monóxidos de carbono que são emitidos pelos carros e outros veículos. Sobre os acidentes do trânsito. Os acidentes no trânsito ocorrem com muita frequência em diversas cidades do Brasil, mas em Mogi das Cruzes isso não acontece. No mês de fevereiro, um veículo capotou na Mogi Dutra e interditou duas faixas da estrada. Já no mês de março, por conta da quarentena, em meio a esse vírus, não houve nenhum acidente. Já que falamos um pouco sobre o coronavírus, vou explicar sobre o que ele é. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos que foram registrados na China, e ele provoca a doença chamada de coronavírus. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. Agora eu vou falar da repercussão dessa doença nos acidentes. Em São Paulo, já são mais de 10 mil mortes e 179 mil casos confirmados. E no momento foi decretado que todos devem ficar dentro da quarentena. E isso tem uma relação direta com o trânsito, pois menos pessoas vão ficar nas ruas com carros, então o número de acidentes e trânsitos vão diminuir. Qual seria a realidade ideal? Se o trânsito não ocorresse em Mogi das Cruzes, a população se livraria de vários problemas, como a circulação lentíssima pela cidade. Os cidadãos mogianos conseguiriam, por exemplo, aproveitar mais tempo com as suas famílias e não se preocupar mais tanto com o prejuízo do nosso meio ambiente, o quanto como se o afluxo de carro nas ruas ainda estivesse acontecendo. Agora eu vou falar as possíveis soluções para o problema. A priorização do transporte cicloviário seria uma solução para a melhora do trânsito, pois, com essa priorização, muitos irão optar por bicicletas ao invés de carros. O rodízio de carros também acaba ajudando muito nesse contexto, tendo em mente que esse rodízio faz com que o congestionamento nas cidades diminua. Também poderíamos pensar na diminuição do status do carro e da indústria automobilística, porque esse fator contribuiria para a redução de carros nas ruas de Mogi das Cruzes. Só olha aí para trás e conta pra gente aonde você está e depois fala para mim, por favor,
Sobre o rodízio, movimentação marginal assim, ó, cheia. Seja bem-vindo, Pedro, bom dia. Oi, JP, bom dia para você, a todos que acompanham o Primeiro Jornal. A gente fala aqui da Avenida Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. O Dolinho, o Marcos Moraes, vai mostrar pra gente um pouquinho o movimento aqui na avenida. Esse sentido que a gente vê, que tá bem tranquilo, pouco carro passando, é no sentido que vai para o centro da cidade de São Paulo. Então é um sentido que deve ficar, sim, um pouco mais movimentado daqui a pouquinho. A gente também vê um fluxo muito intenso de pessoas passando ali na rua. São pessoas que estão indo em direção ao metrô Saúde, na linha azul do metrô. Gente do trabalhar, também algumas pessoas esperando os ônibus nos pontos de ônibus aqui da Avenida Jabaquara. JP, como você destacou, né? Ontem a gente teve um fluxo intenso de carros, principalmente no período da tarde. No período da manhã, a CT chegou a registrar 8 quilômetros de lentidão por volta das 7h30 da manhã, mas ontem à tarde, por volta de 4h30, esse registro de trânsito chegou a quase 30 quilômetros, 28 quilômetros de lentidão, para ser mais exato. Isso porque, segundo a CT, esse congestionamento foi causado por uma manifestação de caminhoneiros. Os caminhoneiros que têm feito, né, algumas manifestações recorrentes na cidade, protestando contra as medidas de isolamento, de distanciamento impostas pelo governo estadual. JP. Pois é, e tem até, inclusive, aqui a gente está mostrando imagens, Pedro, obrigado pelas suas informações. O caixão, tinha caixão com a cara do governador João Dória, com a cara do prefeito Bruno Covas. Olha aí, ó, motoristas de vans e caminhoneiros protestando contra o isolamento, pedindo a abertura total para eles poderem trabalhar. Tá aí as informações do seu Primeiro Jornal.